hoje é muito importante. O que a gente vai falar agora, né? Eu quero chamar aqui, cadê a doutora? Já está por aí, doutora? Cadê a mãozinha dela levantada? Ali, tá aqui. Eu quero dizer que é um prazer, tá? Tá chamando você aqui. Fui muito inspirada em você no final de semana de liderança e quero dizer que você com certeza vai contribuir muito com essa turma, né? Lá eu vi um pouquinho, com certeza ver mais aqui. Já tô com o meu caderno aqui, gente. E eu quero chamar membro da equipe de expansão global, doutora Manuela Correia, pós-graduada em endocrinologia, medicina integrativa e nutrição esportiva. Doutora Manuela, seja muito bem-vinda. Pode abrir seu som. Boa noite, boa noite, boa noite. Estão ouvindo, gente? Alguém me deu um joia aí. Ótimo, beleza. Vamos lá, gente, que eu tenho também realmente. E eu e a Aline, a gente é parecida. Porque a gente é empolgada, a gente é rápido. Eu quero falar no 2.0, porque eu quero falar bastante coisa. Então, se preparem aí que vai continuar assim. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela para vocês, que aí a gente já manda a bala em começar a apresentação. Compartilhar, perfeito. Estão vendo aí a telinha? Aline, me faz um joinha. Compartilhou? Fechou. Bora lá, galera. Então, aí. Então, aqui a Aline já me apresentou muito bem, né? Não preciso nem falar aí de tudo. E aqui eu tenho um adendo, tá, gente? Olha que coisa doida, né? A Aline falou que ela era fisioterapeuta, que tinha mestrado, doutorado, aquilo tudo. E é muito doido, como eu também, depois de 6 anos de faculdade, mais uma porrada de pós-graduação, a gente acaba percebendo que, na verdade, o básico que qualquer um aqui pode fazer como consultor é o que muda a vida de muitas pessoas. Realmente, eu sempre falo tripé, né? Atividade física, alimentação, sono e suplementação. Então, isso vem tudo. E é isso que nós, como consultores, fazemos. A gente incentiva uma pessoa a fazer uma atividade física. A gente indica uma suplementação adequada, níveis, de proteína em todas as refeições. É isso que a gente faz. E a gente acaba mudando muito mais a vida daquela pessoa como um consultor do que até como médica, né? Olha que coisa doida. Então, isso é muito legal a gente falar. Então, bora lá. Então, gente, a minha história, ela começou aqui, tá? Ela começou, na verdade, lá em Tubarão, Santa Catarina, onde eu fiz a minha faculdade lá. E um calouro meu me chamou para fazer 3 aulas experimentais nesse box. Malemar, opa, estão vendo ainda, gente, a tela? Tá, aqui. Malemar, eu sabia que eu ia encontrar lá a galera da Herbalife, né? Só que aí, gente, duas coisas me chamaram muito atenção, mas muito mesmo, tá? Primeira coisa, era uma galera mais legal, era uma galera mais otimista, era uma galera que sorria mais, estava sempre de bem com a vida, sempre querendo ajudar. E aquilo pra mim me chamou atenção, porque hoje, quando a gente sai no mundo real, não é assim, né? Geralmente um querendo puxar o tapete do outro, pessimismo, fofoca, então aquilo eu gostei. E eu não posso ser hipócrita que também os tanquinhos que eu via passando por ali me chamavam atenção, né? Falei, vai que eu fico perto dessa galera, prestes a me formar na faculdade, queria também, né, ficar bonita para entrar no vestido. Deixa eu ver se tá passando aqui, que eu não sei o que eu fiz com a bendita tela. Ai, deixa eu vir aqui de novo. A gente está vendo Não. você na academia aí. Você lá no Então, é cross. porque eu saí, gente, do compartilhamento de tela e não consegui voltar. Ó, vê se passa. Passou pro próximo? Não, Não. né? Quer É. sair e voltar de novo? Então, deixa eu parar o compartilhamento Isso. e voltar. Aqui, Mais fácil. compartilhar. Não compartilhou. Mantém encontro, não é isso que eu quero. E não tem a opção de parar de compartilhar. Ele só tem a opção de compartilhar. Dá uma mexidinha aí para ver se o mouse abre aí um quadradinho vermelho. Reunião, você está compartilhando tela. Ah, garoto. Aí, compartilhar. Ai, tava tão bonitinho. Pra que que eu vou mexer, né? Poxa, eu sempre chamo. Alguém aí não sabe nada de internet aí chama o marido, que sabe tudo? Eu sou assim. Ah, Manuela, aqui, tudo interromper bem? compartilhamento. Fechou. Ah, Aí, consegui. perfeito. Ah, Agora viu? Só abre. foi o homem ir falar Falar. e aí agora deu certo. Aê, Pronto, fechou. agora foi. Então vamos lá, gente. O que aconteceu? Eu me formei e eu caí nessas duas imagens aqui.
que são essas duas imagens, gente? Como todo bom médico recém-formado, a gente vai trabalhar no SUS. E no SUS, eu dou sempre dois exemplos que ficam muito claros. Primeiro, quando uma pessoa está com dor de cabeça, o que ela faz? Ela vai tomar uma dipirona, paracetamol, neosaldina, ibuprofeno, tem de monte, né? Ela começa, gente, a tampar o problema. Ela quer sanar o problema, mas ela não pensa na causa do problema. E isso é muito comum hoje em dia. As pessoas estão usando o medicamento para tratar um problema sem, infelizmente, agir na causa dele. E a maioria das causas é muito, todo mundo já sabe aqui, é a inatividade física, é a má alimentação, sedentarismo. E a outra coisa que eu sempre dou de exemplo é a questão da diabetes, né? Todo mundo deve ter algum parente, vó, mãe, pai, tio, primo, que tem diabetes. Então, a diabetes é assim, poxa, existe um nível ali antes da diabetes que chama pré-diabetes. E aí, quando eu começava a falar para a pessoa, né, para o paciente, que ele poderia reverter isso sem medicação, só com atividade física e alimentação, a pessoa muitas vezes não queria. O paciente, não, doutora, já me passa logo esse remédio que eu não vou fazer isso aí que você está fazendo, não. Então, isso começou a me frustrar. Só que existiam outras pessoas também que queriam fazer essa mudança. Só que gente, numa consulta de SUS, eu vou ser honesta aqui, você não tem tempo hábil para falar sobre isso. Então, isso foi começando a me deixar cada vez mais frustrada com a questão da medicina. Então, aqui, ó, a gente tem as tendências, né? Hoje, estresse. Gente, o nosso mundo hoje ele é estressante. É rede social, é o WhatsApp tendo que responder em cima da hora, é o chefe, é o trabalho, é o financeiro. Então, a todo tempo a gente está estressado. Sedentarismo, então hoje a gente não precisa nem ir no mercado para comprar comida para fazer. A gente pede um iFood sentado ali mesmo no sofá, é só esperar bater na campainha, né? E a questão da má alimentação. Então, esse é o tripé hoje que deixa as pessoas doentes. Isso aqui, gente, eu não preciso nem falar para vocês, né? Mas olha que coisa doida. Todo mundo vê Herbalife como emagrecimento. Para mim, hoje é secundário o emagrecimento. Vocês vão entender o porquê mais para frente aqui na palestra. Mas é muito importante de saber também a quantidade de pessoas que a gente tem para trabalhar. Se obesidade e sobrepeso hoje no mundo tem 1 a cada 7 pessoas assim, poxa, a gente tem um baita mercado de trabalho. Agora lançou o tal do Monjaro, que é a segunda canetinha. Gente, vocês não têm noção. Pessoas gastando 2.000, 3.000, 4.000 reais numa canetinha que não dura o mês inteiro para conseguir emagrecer. E a gente tem essas pessoas na mão. A gente só precisa conversar, chegar até elas, conscientizar e explicar que o nosso método de emagrecimento, em vez de desnutrir ela para emagrecer, vai nutrir, tá? Então vamos lá. Quando eu comecei, gente, né, me formei e tudo mais, e comecei a estudar sobre os produtos, eu entendi quem estava por trás dele. E quando você fala sobre um médico ou um nutricionista, dá para bater no peito, né? Porque é igual você, a gente encara. Mas quando eu vi quem eram esses caras, os PhDs, os caras que ficaram lá na UCLA vendo por que que tem aquilo, aquele ingrediente, a quantidade dele dentro de um shake, por exemplo, eu comecei a entender que o buraco era mais embaixo, que os produtos realmente eram muito mais sérios do que eu imaginava. Outra coisa que eu não posso deixar de falar para vocês, gente, a gente tem o Cristiano Ronaldo como garoto propaganda. As pessoas não. Gente, acho que a gente até subestima isso. Porque pra gente já ficou tão comum ter ele, né? Que às vezes a gente esquece dele. A gente tem um produto que se chama o CR7 aqui para treinamento, que o cara não foi feito para Herbalife, não foi feito para o Cristiano Ronaldo. Ele assina o produto e a gente tem a possibilidade de consumir o mesmo produto que ele. Olha que coisa. Lembrando que, muito importante, Cristiano Ronaldo não coloca a cara dele em qualquer coisa. Eu sempre dou a mesma diferença, né? Todo mundo conhece um líquidozinho preto, borbulhante, que a gente sabe que é cheio de açúcar e faz mal para a saúde? Todo mundo conhece. Por que que vocês acham que o Cristiano não é a garoto propaganda dele? Vocês acham que aquele líquido lá, aquela marca, conseguiria pagar mais que a Herbalife? Isso eu tenho certeza que pagaria muito mais. Só que ele não coloca a cara dele em marcas ou coisas que ele não acredita. Por isso que deu aquela vez lá que ele tirou a Coca-Cola, né, da frente, colocou bebam água, despencou não sei quanto lá na bolsa de valores da Coca-Cola. Então isso aqui a gente tem que dar muita importância. Eu gosto muito de falar das certificações, tá, gente? Que tem várias, mas especificamente eu quero falar do ISO, tá? Então a gente tem esse ISO que é muito importante pra gente, que é o 17.025. O que que é esse ISO, gente? Sabe aqueles headlines que sai?
20 creatinas foram reprovadas, 30 whey protein foram reprovados, esses, né, Veja, Globo, G1, essas coisas. Então, por que que nunca tem Herbalife no meio? Mas não tem nem se ela foi aprovada ou reprovada. Por quê? Como nós já temos o selo de certificação, o que que é isso? Esse ISO 17025 é a Anvisa que vai lá na fábrica, pega amostras diferentes, vê se a fábrica está cumprindo com as exigências, pega produtos distintos, faz os testes. A gente já tem essa certificação, não precisa nem ser testado. Então, imagina, eles vão lá, essa aqui já tem a certificação, nem testa, eles nem precisam. Então, vocês nunca vão ver Herbalife dentro desses headlines, dentro dessas notícias, tá? E a outra certificação que eu quero muito que vocês entendam é o Low GI, tá? Aquele douradinho ali no canto. O que que é esse Low GI? Significa baixo índice glicêmico. Então, os nossos produtos têm baixo índice glicêmico. O que que é isso? Ele não dá pico de glicose, ele não dá pico de glicemia, ele não aumenta a insulina. Isso é muito importante. Quando a gente vai, às vezes, falar com alguém diabético, quando, né, a gente vai falar com algum tipo de doença, é muito legal falar sobre esse índice. Por quê? Um diabético pode consumir, não dá pico de glicose. Ao contrário, vai auxiliar a tratar a diabetes desse paciente, desse cliente. Então, isso é importante a gente saber também, tá? Esse aqui é o meu primeiro resultado, tá, gente? Eu lembro até hoje quando eu tinha 7 quilos a mais, né? Na faculdade, entre caipirinhas, noites de estudo com chocolate, aquela coisa toda, né? Só que 7 quilos para uma menina que tá na faculdade solteira é bastante coisa. Então, eu não tenho orgulho em falar isso, mas eu já fiz bastante coisa para tentar emagrecer. Todas as dietas possíveis que vocês imaginam. E quando eu conheci o Marcos, eu pedi para ele: não, eu quero comprar um shake. Mentira, eu falei assim: quero um shake. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim: não. Eu falei: não, não, não. Porque eu era namorada dele na época, né? Eu falei: não, não, eu quero comprar, eu vou, né? Falei: imaginei, ele tá achando que eu quero que ele dê. Não, beleza, não, vou pagar, quero shake. Ele falou: não. Aí naquela hora eu buguei, né? Eu parei e falei assim: mas, poxa, por que que ele vai ganhar dinheiro? Eu quero, né, comprar, por que que ele não dá? Aí ele me falou assim: porque se você usar da maneira errada, você vai fazer mais mal do que bem. Eu fiquei parando, claro, porque se eu usasse o shake da maneira errada e continuasse comendo as porcarias que eu comia, ele não faz milagre. Ele ia nutrir meu corpo, ia ser menos pior. Mas eu iria fazer uma má propaganda, digamos assim, porque eu não iria usar da maneira correta. Então, qual que é a nossa função como consultor? É orientar a pessoa como utilizar aquele suplemento da melhor forma. Que horário que talvez ela possa colocar no dia dela. Então, quando eu comecei a usar os produtos de maneira adequada, eu nem sabia que eu tinha tanquinho na barriga, né? Então, esse foi meu primeiro resultado. Tive a primeira gestação, tive a segunda gestação, hoje esse é meu resultado atual. E a gente vem mantendo só melhorando, graças a Deus, a troca ali de conversão, né, entre gordura e massa muscular. Agora vamos lá, galera, vamos pro ouro. Por que que a gente deve suplementar? Por que que a gente tem que usar Herbalife? Então, vamos começar. Primeiro de tudo, vocês sabem o que é o shake? Gente, o shake, ele é bem fácil resumir. Ele vai ter baixa caloria, alta proteína e uma porrada de vitamina e mineral. Porque antes eu queria ficar explicando da proteína isolada, de não sei o quê. As pessoas não querem saber disso, elas querem o resultado que você teve. Elas querem o bem-estar que você teve. Então, quando a Aline falou aqui, poxa, tem que ter um resultado, é isso que as pessoas querem. Por isso que tem gente pagando R$ 2.000 na canetinha, porque eles querem o resultado, independente do preço que tem. Então, eu sei que é importante nós termos conhecimento sobre o que que é, mas eu sempre explicava muito e acabava que a pessoa não queria aquilo, ela não queria saber do técnico, ela quer saber do resultado que vai gerar. Mas, basicamente, o shake é baixa caloria, alta proteína, uma porrada de vitamina e mineral. Então, vou falar sobre isso para vocês. Isso aqui, galera, é um estudo que foi feito, tá? Muito legal. Eles pegaram, deixa eu até ver quantas pessoas. Olha, eles pegaram 265 homens e 140 mulheres, tá? E fizeram com pessoas diabéticas, não eram nem pessoas normais, pessoas diabéticas, e fizeram 3 grupos para ver qual perdia mais peso. Primeiro grupo foi usado a metformina, que é um remédio para diabetes. Segundo grupo, a empaglifosina, que é outro remédio para diabetes. E o terceiro grupo, eles fizeram um protocolo de jejum intermitente com dieta hipocalórica com shakes, com um substituto de refeição. E olha que coisa doida. Vamos lá, primeiro grupo, né, da metformina, perdeu 5,5. Segundo grupo, perdeu 5,8 da empaglifosina. Terceiro grupo, jejum intermitente junto com um substituto de refeição, 9,7 quilos perdidos.
Gente, foi quase o dobro que as outras duas medicações. Então, isso é para vocês entenderem o poder das coisas que a gente tem nas mãos, o poder de mudança na vida das pessoas que a gente tem na mão. E não precisa ser médico para fazer isso, tá? Então, isso aqui foi muito legal. Foi o primeiro estudo grande que saiu na JAMA, que é uma revista altamente conceituada aí no mundo científico, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o porquê que eu realmente acho importante suplementar. Que honestamente, mostrar esse estudo para vocês é legal, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui já teve algum resultado ou já viu alguém tendo algum resultado e que sabe que dá para perder peso saudável, que a pessoa se sente melhor. Isso é muito nítido. Agora, isso aqui, galera, é o que me ganhou. Fome oculta. Gente, pra vocês entenderem. Peguei aqui duas headlines, uma do National Geographic e outra da CNN. A CNN, bilhões de pessoas não comem 7 nutrientes essenciais. Frutas e legumes são menos nutritivos do que costumavam ser. Isso aqui recente, ó, 2022, 2024. Aí vamos ao estudo, tá? Esse aqui é o estudo, caso alguém queira, mas agora vamos pegar a conclusão desse estudo. Então, mais de 5 bilhões de pessoas não consomem iodo suficiente. Vitamina E, 67%, cálcio, 66%, ferro, 65%, vitamina B2, 55%, e por aí vai, gente. Então, o que está acontecendo hoje são pessoas desnutridas. E um carro que você não coloca óleo, desculpa, água e óleo, e só dá gasolina, que é a caloria, vai pifar. Pode demorar mais tempo, pode demorar menos tempo, mas vai pifar, tá? Aí vamos lá. Isso aqui é o shake, tá, galera? Já preparado. Quando a gente pega uma dose de shake, a gente vai ter 68% do VD que a gente precisa de ferro no dia. Para quem não sabe, já aprende. Todos os rótulos, quando tem ali esse VD em porcentagem, é valor diário. Então a gente tem ali valor diário que a gente precisa daquele nutriente por dia. Então a gente tem mais do que metade do ferro que a gente precisa no dia em uma dose de shake. Mesma coisa com a B2, 85%. Magnésio, 62%. Eu podia ficar aqui o dia inteiro, tá? Então, hoje, para mim, isso é o principal, porque eu vejo pessoas em consultório todos os dias com deficiências nutricionais, ocasionando uma porrada de doença. O corpo não consegue trabalhar como deveria, não consegue formar hormônio, enzima, músculo, nada. E a gente, com a suplementação, tem como agregar na vida dessas pessoas esses nutrientes. Agora vamos lá. Por que que eu botei a foto dos meus pequenos aqui? Porque muitas vezes, hoje, a gente não tem como mudar o estilo de vida dos nossos avós, que já estão com alguma doença. Dá para melhorar, mas às vezes não dá para realmente reverter tudo aquilo. Como que a gente faz, então, para ter pessoas, né, uma geração saudável? A gente tem que começar nessa idade aí. Por quê? Conscientizando, fazendo os hábitos dos pequenos para que a gente consiga ter adultos saudáveis, adultos sem compulsão alimentar, adultos que não comam trigo exacerbadamente, que não comam açúcar todos os dias e que suplementem para que tenha vitamina e mineral suficiente no corpinho deles. Então, por isso que eu coloquei, hoje nós temos que conscientizar desde pequenos, tá? Inclusive, esses são meus dois plaquinhos, os dois puxaram pro pai. Gente, outra coisa muito importante que eu preciso explicar para vocês. Isso aqui é um intestino, tá? O intestino, ele deveria ali, ó, ser todo bonitinho, todo juntinho, igual a pele, tá? Sem espaço para passar. Só que o que acontece? Quando a gente raspa a mão, o pé, enfim, não fica inchado e vermelho? Por que que incha? Justamente porque acontece igual ali do outro lado. As células se separam um pouquinho uma das outras para que células de defesa do nosso sangue consigam passar para aquele local e combater aquela inflamação. E isso acontece na nossa pele e isso também acontece no nosso intestino. Mas qual o problema? Se consegue passar do sentido do sangue para o intestino, um monte de molécula que não deveria consegue passar do intestino, toxinas, bactérias, vírus, né, patógenos, conseguem passar do intestino para o sangue. E aí, quando esse intestino está inflamado, não só ele vai ficar inflamado, porque se cai no sangue, vai para todo o corpo. Cérebro, articulação, fígado, rim, e aí o teu corpo inteiro fica inflamado. Essa pessoa começa a ficar cansada, essa pessoa começa a ficar fadigada, essa pessoa começa a não absorver os nutrientes da maneira ideal, tá? E por que que eu tô falando isso aqui, galera? Imunidade e intestino. Hoje, cerca de 70% do sistema imunológico concentra-se no intestino. Gente, depois do Covid, isso ficou realmente muito importante a gente saber, né? Então, aquela pessoa que vai lá na farmácia e compra vitamina C para a imunidade, pode esquecer.
tem que cuidar da alimentação e suplementar, sim, por causa da questão do intestino. Serotonina. Gente, hoje está bombando ansiedade e depressão. De novo, essa serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar, é produzida onde? 90% dela é produzida no trato gastrointestinal. Então, isso aqui é muito, mas assim, muito importante para a nossa qualidade de vida. E aí, agora vamos lá. O que que a gente faz então de suplemento que a gente pode ajudar no nosso intestino? Primeiro estudo, fibra. Todo mundo já ouviu a avó falando: come fibra, né? Come ameixa, come mamão para o intestino funcionar. Exatamente, a gente precisa de um mínimo de fibras do dia, né? E olha que coisa doida, gente. Esse aqui é um estudo agora. Existia uma pesquisa que falava que eles fizeram uma comparação do ano de 2008 e 2009 para 2017 e 2018. Em 2008 e 2009, a gente consumia em torno, brasileiros, tá? De 20 gramas de fibra. Em 2017 e 2018, piorou, de 20 foi para 15. Vocês sabem quanto que é o mínimo? Eu não estou falando o ideal. O mínimo de fibra que a gente tem que consumir por dia? 24 gramas. Esse é o mínimo, recomendada pela Organização de Saúde, né? Tem que ser mais. Agora vamos lá. Aí em 2019, essa médica aqui lá da Faculdade de Medicina de Minas Gerais fez um apanhado e falou que o consumo de Brasil é de 4 gramas, gente. 6 vezes mais baixo que os 24, que é o mínimo. Vocês têm noção que as pessoas hoje não comem fibras? E esse intestino vai ficar péssimo. E essa serotonina vai lá no pé e ela vai começar a ficar ansiosa, ela vai começar a ficar depressiva, ela vai começar a ficar irritada, tá? Então precisamos hoje suplementar fibras. E ó, isso aqui é um apanhado de fibras para vocês entenderem como que é 25 gramas de fibra num dia. Então vamos lá: 4 colheres de aveia, uma espiga grande de milho, 4 colheres de sopa de arroz, meia unidade de mamão, uma maçã, 4 folhas de couve, uma colher de chia, 4 colheres de brócolis. Gente, eu como bem. Eu adoro tudo isso aqui que tá aqui. Mas comer tudo isso aqui num dia só, eu vou falar para vocês que não é fácil. É muito mais fácil suplementar e muito mais gostoso também. Quem conhece as nossas fibras líquidas, meu Deus, é maravilhoso. Então, o que que a gente precisa? Nesse mundo atual de correria, de não conseguir se alimentar bem, a gente precisa dar essa suplementação aí para essa galera, tá? Para melhorar esse intestino. Então, a gente tem a nossa fibra em pó, tá? Cada dosezinha dela vai ter 6 gramas de fibra. Então, poxa, imagine, é um quarto. É mais do que a média da população brasileira consome no dia. A gente tem também essa daqui, eu amo. Primeiro porque ela é maravilhosa de gostosa, tá? Cada colherinha vai ter 3 gramas de fibra. E segundo, galera, que eu vou falar para vocês agora é de hidratação. Então, se você consome fibra, mas não se hidrata, vai acontecer o efeito oposto, vai constipar em vez de melhorar. Então, a fibra ela tem que vir com água. E eu gosto dessa por quê? Porque ela é obrigada a colocar essa fibra com água, tá? Então, eu gosto muito dessa, além de ser maravilhosa. A gente tem também a Imune, onde é adicionado zinco, selênio e vitamina C, né? Para ajudar no intestino. E agora vamos para a hidratação. Então, gente, qual seria a meta de hidratação diária? Homens teriam que tomar geralmente 3,7 litros de água total e mulheres 2,7. Tem gente que não toma, às vezes, nem 1 litro. Quanto mais chegar a quase 3 litros por mulher. Então é muito complicado, gente, porque se não tem água, então o intestino não funciona bem. E aí a gente tem os nossos chás que ajudam na hidratação. Então o NRG é de energy, né? Vem do inglês lá, porque a empresa é americana. Energy é a base de guaraná. Eu gosto muito desse produto para galera que toma muito café, porque daí ela ficou resistente já à cafeína, de tanto café que ela tomou. E aí o guaraná ele vai fazer uma via diferente de energia para essa pessoa, para a gente conseguir desmamar o excesso de café, mas se manter alerta, se manter com energia, tá? Então esse aqui é a base de chá preto e guaraná. Já o herbal, esse aqui é meu queridinho. Por quê, gente? Ele tem várias ervas junto, ele tem o chá verde, ele tem o cardamomo, ele tem a malva, ele tem o hibisco, que é diurético. Mas o que eu mais gosto do chá verde são duas coisas. Tem gente que fala que ele é termogênico, claro, por causa da cafeína, por queimar mais caloria, mas o que eu gosto muito do chá verde é a questão hepática. O chá verde, ele ajuda muito no nosso fígado, em desintoxicar o nosso corpo. E um corpo intoxicado não queima gordura. Agora, quando a gente começa a dar suporte e limpar esse fígado, ele começa a conseguir queimar gordura de maneira adequada. Então, é por isso que eu gosto muito aqui do herbal, por causa também do chá verde. E olha aqui, falando especificamente do chá verde.
As catequinas que tem no chá verde, elas vão diminuir o LDL, que é colesterol ruim, tá? Ela tem efeito antioxidante, anti-inflamatório, imunomodulador, antibiótico e anti-angiogênico. Sim, é anti-câncer mesmo. Então, tudo isso é o que tem no nosso chá verde. Vocês acham que seria importante tomar uma dose disso por dia? Sim, com certeza, tá? Nosso lift-off, né? O lift-off, gente, ele pode ser para treinar, ele pode ser para trabalhar, então ele vai ter cafeína, ele vai ter taurina, ele vai ter complexo B, ele vai ter biotina, ele vai ter um monte de coisa boa dentro dele, muito diferente de um energético tradicional. Olha lá, baixo em caloria, não tem açúcar. Deixa eu voltar aqui para falar sobre ele, tá? E maravilhoso e gostoso, né, gente? E uma coisa legal também, a cafeína que tem nele é de origem natural e não sintética. A maioria nem fala disso nos energéticos, né? Mas é importante. CR7, lembra que eu falei do Cristiano Ronaldo? Que esse produto foi feito para ele, tem a cara dele, a assinatura dele. Então, galera, para quem treina, isso aqui é fenomenal. Você pode tomar antes do treino, você pode tomar intra-treino, você pode tomar pós-treino. Ele tem 4 tipos de carboidrato, um de rápida, lenta e média absorção, então ele vai te fornecer energia aí, né, a longo prazo. E ele também tem os eletrólitos, então ele vai colocar de volta vitaminas e eletrólitos no teu corpo. E aí criaram, eu não sei quem criou, mas quem foi, assim, foi meu Deus, uma pessoa inteligentíssima, o Hype Drink. O que que é o Hype Drink que hoje está tão em alta, galera? É um combinado dessas 4 bebidas. Então a gente tem o Herbal, a gente tem o NRG, a gente tem o Bifoff e a gente tem o CR7, tudo na mesma bebida. Então virou uma bomba de coisa boa. E eu peguei nosso Hype e comparei ele com outras bebidas energéticas e também com energia, umas bebidas que eles falam que é repositor de eletrólito, mas que é açúcar puro, não tem nada de repositor de eletrólito. E comparei. Então, ó, o nosso hype tem 3 vezes menos calorias, 3 vezes menos carboidrato, 2 vezes e meia mais B6, 6 vezes mais B12, 3 vezes mais potássio, 125 vezes mais magnésio e 2 vezes mais cafeína. Que eu quero dizer com isso, tá, gente? Se você encontrou alguém que tem cãibra, a causa mais comum de cãibra é desidratação, tá? A segunda causa mais comum, por isso que álcool, a galera bebe, enche a cara, né? Desidrata e tem cãibra. A segunda causa é deficiência de magnésio. Porque todo mundo fica falando da banana, né? Tem cãibra, come banana porque é potássio. Não, não é o potássio. O magnésio é o que faz o relaxamento do músculo. Então, o cálcio contrai e o magnésio relaxa. Então, por isso que ajuda tanto em pessoas que fazem atividade física intensas, para que elas não tenham cãibra, tá? Creatina, gente, creatina todo mundo deveria tomar. Todo mundo, desde, ó, fez ali seus 10, 12 anos, começou a treinar, já tem que começar a tomar. E velhinho também, e idosos também. Por quê, gente? Todo mundo vê a creatina, às vezes, só quando, como músculo. Ai, só para ganhar músculo. Não. Ela é tanto para ganhar, sim, ela serve para isso, mas também para não perder musculatura. E num idoso de 60 anos que perde 1% para mais de massa muscular ao ano, é muito importante que a gente não perca massa muscular. E hoje já se tem benefícios além disso. Então, idosos podem se beneficiar até para a questão de funcionamento cerebral. Então, hoje já se estão estudando questões de prevenção de Alzheimer, de Parkinson. Por quê? Porque a creatina também é usada pelo cérebro. Ela é usada como fonte de energia para o cérebro. Então, é muito importante também para prevenir essas doenças mentais, para a questão de cognição, memória. Então, não só para músculo, mas também para a questão cerebral, a creatina é muito boa, tá? Nós temos a nossa nutrição externa, tá, gente? Então, tem gente que às vezes nem sabe que tem, né? Então, a Herbalife, ela vem para nutrir interno, mas também nutrir externo. E uma coisa que eu preciso explicar para vocês. Gente, o que são parabenos? Parabenos, eles estão em mais de 75% dos cosméticos que tem por aí. Maquiagem, como é que chama aqui? O creme hidratante, óleo pós-banho, shampoo, condicionador, tudo que vocês possam imaginar. O que que são os parabenos? Eles são o seguinte, gente. Quando eles entram no nosso corpo, eles vão fazer a mesma coisa que o estradiol, que é um hormônio feminino. Então, mulheres com excesso de estradiol vão ter doenças como síndrome de ovário policístico, mioma, endometriose, todas essas, nódulo mamário, tá? Agora, você coloca um hormônio feminino num corpo de um homem, o que que acontece? É muito fácil, né? A testosterona faz fion, 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 fion,
vai lá para baixo. Então também acaba não sendo legal. Então a gente tem que fugir desses conservantes, desses parabenos, porque eles fazem desequilíbrio hormonal no nosso corpo. E aí que eu entro com a questão da Herbalife. Primeiro, essa linha estética que veio, essa linha skin, ela é importada. Então, se vocês olharem, ela é toda em inglês e atrás ela vai ter ali uma traduçãozinha para a gente saber o que tem. E, de novo, sem adição de parabenos, sem adição de sulfatos, livre de crueldade alimentar, de crueldade animal e etc. Mas o que eu quero aqui que fique importante são os parabenos. Então, vocês podem passar esse produto diariamente, usar a uso crônico a vida inteira, que não vai ocasionar problemas de saúde. Diferente daquela maquiagem que tu passa todo dia, daquele shampoo e creme que você passa todo dia, que provavelmente está cheio de parabenos. Então, aqui na nossa linha interna, a gente tem o cleanser, que é, né, aquele de fazer limpeza, inclusive ele tem aquelas bolinhas para fazer esfoliação junto. A gente tem a máscara verde, tá, que é uma limpeza mais profunda. E a gente tem os anti-rugas, a área de olhos, né, as rugas mais profundas e as mais tranquilas. A gente tem a questão do shampoo e condicionador. Gente, isso é muito importante, mas muito importante. E olha que coisa doida. Eu tava vendo esses dias e eu fui olhar, né? Sabe quando você esquece o celular, você vai no banheiro e precisa de alguma coisa para ler? Olha que coisa doida. Além de não ter parabenos, tá ali, ó, sem adição de sulfatos e sem adição de parabenos, com ingredientes botânicos, então mais natural que a gente precisa. Ainda tem, olha que coisa doida, tá vendo ali que tem? Deixe seu cabelo 10 vezes mais forte com apenas uma aplicação e reduza a quebra em até 90% e tem um asterisco. Tá, beleza, porque vamos lá, toda companhia usa marketing. Reduz a queda de cabelo, reduz a cabelo quebradiço. Eles vão botar algum marketing. Só que aí eu vi esse asterisco e eu falei, tá, o que é isso? Fui lá para baixo ver o asterisco. Olha lá, números obtidos a partir do resultado de um estudo clínico de força e quebra com o cabelo não tratado versus o cabelo tratado com shampoo e condicionador fortificante. O que que eu quero dizer com isso? Gente, a Herbalife botou um estudo no verso do bendito do shampoo. Isso é incomum, a gente não vê isso. Isso não existe em outras marcas. Então é para realmente dar uma segurança, uma autonomia para a gente conseguir levar esses produtos para fora. As pessoas precisam saber disso. A maioria não sabe, tá? E fica lá usando, sei lá, seda, Palmolive, qual mais que tem, Pantene, cheio de porcaria dentro daquilo, tá? E é muito engraçado, né, que a gente não vê isso nos rótulos, sem parabenos, porque quem tem parabéns, ninguém fala nada. Agora, quando a gente realmente não tem os parabenos, é um produto maravilhoso. A gente precisa que as pessoas entendam sobre isso, tá? E agora, gente, para finalizar, eu preciso falar isso aqui para vocês, tá? A Aline já deu uma baita de uma introdução aqui falando da questão da fisioterapia, mas eu preciso também dar o meu aqui testemunho. Quando eu fiz medicina, os 6 anos total da medicina, de investimento, R$ 720 mil. Para eu ter esse retorno, depois que eu começo a trabalhar, eu vou ter esse retorno em 5 anos. Então, eu vou ter o retorno do meu investimento da minha faculdade em 5 anos. Gente, eu só coloquei faculdade. Eu não coloquei nenhuma das pós-graduação, não coloquei material, eu não coloquei moradia, porque eu morei longe dos meus pais. Não, enfim. Hoje, se você abrir um EVS e trabalhar, galera, mas eu não tô falando assim que vai cair do céu o dinheiro, não. Mas se você abrir um EVS e trabalhar legal, você vai investir aí, tanto em produto quanto em infraestrutura, uns R$ 25 mil. E fica um espaço bem legal. Se você trabalhar bem, em 6 meses você tem esse retorno. Imagina, 6 anos, 6 meses. Um investimento de 720, um investimento de 25. E ainda tem espaços atendendo 50 pessoas que tiram mais ou menos 10, R$ 12 mil de lucro e que hoje é o que um médico recém-formado está ganhando, saindo e trabalhando no SUS, tendo investido todo esse tempo e todo esse dinheiro. Quando eu trabalhava no SUS, eu tinha um trabalho escravo, eu tinha que bater ponto todos os dias. Hoje, quando eu trabalho muito na Herbalife, eles me pagam férias, né? Como a Aline disse aqui, a gente voltou da Bahia. Se eu indicar um amigo para fazer medicina, eu ganho um concorrente. E se eu abrir os EVS e ajudar esses EVS a terem sucesso, eu ganho royalties. Se você não sabe o que é royalties, pergunta para o teu patrocinador, porque você vai querer saber, tá? Na medicina, limitado ao meu tempo de trabalho, então eu tinha um teto, eu ganhava um salário, e mesmo sem ser assalariada, né? Hoje, quando eu faço as consultas particulares, eu tenho um tempo limitado, eu tenho um limite ali de consultas que eu consigo fazer no dia. E já a Herbalife, não se tem limite de ganhos. Então é muito legal
Eu sempre falo, né? Na medicina eu ganhava 12 mil por mês. Quando eu comecei a conhecer na Herbalife pessoas que ganhavam 12 mil por dia, eu comecei a ver que talvez tinha coisa mais interessante. E o que que me assustou? Pessoas com uma qualidade de vida muito melhor que a minha, tá? E por último, na medicina eu não tinha liberdade de tempo, foi isso que me comprou. Infelizmente, eu ficava das 7 da manhã às 4 da tarde, eu não tinha como sair, eu não tinha como, enfim, fazer outra coisa. E hoje eu faço a minha agenda, eu faço as avaliações na hora que eu quero, eu vou fazer o contato ali com os prospectos a hora que eu quero. Então, eu faço a minha agenda, eu tenho essa liberdade de tempo, tá, gente? Então, é exatamente por isso que hoje eu, como médica, consigo agregar Herbalife na minha vida, tá? Então, gente, deixa eu parar aqui o compartilhamento e dar um recado para vocês. O que a Aline falou é muito sério. Vocês precisam ter resultado com os produtos. Por quê? As pessoas não querem comprar um produto, elas querem comprar um resultado, alguma melhoria de alguma coisa na vida delas. Seja a melhoria do sono com extracal, seja a melhoria em emagrecimento, seja energia com hype, alguma coisa. É isso que a gente tem que descobrir. A gente tem que descobrir a dor das pessoas. E é assim que a gente realmente consegue ajudar elas. Então não tentem vender um produto. Vocês vão vender uma solução de realmente acompanhar, auxiliar, né? E estar junto com essas pessoas, motivando. E aí, foi treinar? E aí, bora começar alguma coisa? O que que tu gosta? Gosta de dançar? Então vamos dançar, vou fazer uma aula contigo. Ah, não, então vamos caminhar? Então, esse tipo de pessoa que nós, consultores da Herbalife, precisamos ser incentivadores. De gente ruim, o mundo tá cheio. Nós precisamos ter um diferencial. Então, a gente agrega tanto o nosso poder de coach, de distribuidor, quanto produtos maravilhosos. E aí, essa combinação é o que realmente muda a vida das pessoas, tá, gente? Então, foi um prazer estar aqui hoje à noite com vocês. Espero que eu tenha agregado um pouquinho de conhecimento de cada coisa, tá? Agradecer a Lili pelo convite e passar para vocês, não a visão só de medicina, do teórico, mas essa visão de consultora também, de como ajudar mais as pessoas, do que as pessoas precisam, porque a gente sente quando alguém está interessado só em vender para ganhar dinheiro, e a gente sente quando alguém está tentando vender alguma coisa porque ela quer ter o bem. E hoje a gente precisa ser esse tipo de pessoa que realmente se importa com outras pessoas. Já é bíblico, né, gente? Jesus veio aqui para servir e não para ser servido. E nós temos essa função também de servir ao próximo, de tentar ajudar ao próximo. E a gente tem produtos maravilhosos que podem fazer coisas maravilhosas por essas pessoas e tem um monte de gente, um mercado tremendo de pessoas que precisam de ajuda, tá bom? Obrigada, Aline. Obrigada, Lili. Uma ótima Ei, noite. galera! Estou aqui, quero agradecer, doutora Manuela.